Fala, galerinha, muito boa noite, todo mundo que estava acompanhando a nossa transmissão agora há pouco. A internet deu uma falhada, né? Vocês perceberam, a internet falhou um pouquinho. A gente espera que agora a gente consiga passar essa dica fantástica que a gente tem para trabalhar com vocês aqui de legislação penal extravagante, tá bom? Vamos falar um pouquinho aqui sobre a lei de tortura, mas antes... O cabelo tá meio bagunçado, vou colocar o bonezinho aqui para não, né, para não sair feio na foto, né? E é isso. Muito boa noite, muito boa noite. Vamos compartilhar a transmissão, vamos fazer o que a Iridiane acabou de fazer, que é convidar os seus seguidores. Basta você clicar nesses 3 pontinhos, nessas reticências que tem aí na tua tela e colocar compartilhar. Estamos juntos, pessoal do Meia, né, do Rio de Janeiro, a galera também de Londrina, no Paraná. Um alô para Maceió, terra maravilhosa. Parece que as praias de Maceió são maravilhosas. Não conheço, acredita? Tenho que conhecer. Toda a galerinha aí que está nos acompanhando no Periscope, o professor Vinícius Silva vai passar dicas fantásticas agora de lei de tortura. Vamos falar um pouquinho sobre a lei de tortura, vamos resolver uma questão que caiu no último concurso Delta do Pará, né? Uma questão fantástica que caiu no concurso de delegado de polícia do Pará. E também vou passar agora aqui para vocês a estatística de todas as questões de legislação penal extravagante que caíram nos últimos concursos de delegado de polícia. Eu estou falando do concurso de Pernambuco, do concurso do Pará, os 2 concursos do Pará e do concurso de Goiás. Ou seja, os 4 últimos concursos do Brasil, né? A gente vai estar trabalhando aqui qual foi a estatística das questões que caiu, quais foram as medidas, né, as leis penais extravagantes que caíram e qual a quantidade de questões de cada uma delas. O que eu quero dizer para vocês de antemão, já adiantando para vocês assim a minha proposta, é dizer para vocês que quando a gente estuda legislação penal extravagante, a gente nunca estuda todas as leis. É impossível você estudar todas as leis. Não vale a pena você estudar todas as leis, porque você vai gastar muito tempo e não vai aprender que preste nenhuma delas. Então você tem que fazer assim, você vai ter que restringir, vai ter que dar uma sistematizada, vai ter que dar uma resumida no teu edital. E quando eu digo isso, eu estou querendo dizer que de todas as leis que constam no edital, geralmente de 40 a 50 leis que vem, eu nunca vi nenhum edital com menos de 40, geralmente é no mínimo 40, 45, 50. Eu acho que o de Pernambuco tinha na faixa de umas 54 leis, o do Pará também não ficou por baixo, enfim, a gente tem muita lei penal extravagante para estudar. E aí, professor, eu estudo todas? Eu não faria essa loucura, eu não estudaria todas. Por quê? Porque você não precisa acertar tudo na prova, começa por aí. Então o ideal é que você estude aquilo que mais cai para acertar aquelas questões que mais caem. Então, aquelas que mais caem, você tem que saber bem. E quais são essas leis, professores, professor, que você acha que mais caem? Quais são as leis que estão mais em voga aí no estudo da legislação penal extravagante? Que as bancas estão cobrando? Então, eu fiz um estudo, eu peguei um material aqui que vai entrar no meu site, no viniciussilva.com, que é esse material aqui que eu preparei para o meu aulão presencial aqui em Fortaleza, com 36 questões, e na oportunidade agora que eu tive no sábado, de comentar cerca de, eu acho que eu devo ter comentado umas 10 a 12 questões, eu dividi com o professor Emerson Castelo Branco, cada um ia pegar 18 questões para comentar, o Emerson deve ter comentado umas 10, eu acredito que eu comentei também de 10 a 12 questões, e a gente trabalhou muita teoria das leis penais extravagantes nesse aulão que a gente teve aqui presencial em Fortaleza. E eu vou levar esse projeto para todo o Brasil. Se Deus quiser, a gente vai estar trabalhando com aulões presenciais aí no Brasil inteiro, com essa resolução de questões dos últimos concursos de delegado, tá? E esse material vai para o meu site. Eu estou esperando só eu comentar todas essas questões, né, de forma escrita, comentar assim, objetivamente todas elas. É muita questão, são 36 questões. Para a gente poder comentar tudo demora um pouquinho de tempo, mas assim que tiver tudo comentado, eu vou também incluir aqui, eu quero fazer pelo menos umas 50. Vou incluir as questões do meu concurso de delegado, concurso de delegado do Ceará de 2015. Vou incluir também as questões do concurso de delegado do Piauí, que foi um antes do meu. Vou incluir também do Distrito Federal, que foi depois do meu.
né? E aí eu acho que a gente chega em 50 questões. Chegando em 50 questões, aí fica um material aí com 50 questões de legislação penal extravagante dos últimos concursos de Delta, tá? E com base nessas 36 que eu tenho aqui, eu montei uma estatística, eu montei um estudo aqui das leis que mais caem. Então você tem que estar com papel e caneta agora na mão para anotar essa estatística. Não precisa anotar a estatística, não precisa anotar quais são as leis que mais caem. Em primeiro lugar, eu tenho 4 leis aqui. Eu tenho 4 leis que figuraram em primeiro lugar com maior quantidade de incidência de questões e itens nessas provas que eu comentei. Pernambuco, as 2 do Pará e a de Goiás. Essas leis são, atenção, que rufem os tambores, né? A Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, que o Clésio acabou de falar. Grande Clésio, um abraço para você, viu? Olha, gosto muito do Clésio. Clésio Luna, meu grande aluno lá no curso de peças práticas, acho que ele fez o de peças comigo, foi aluno também do Lúcio, no projeto do Vou Ser Delegado, lá no Metas do Lúcio, e estava com a gente no aulão presencial lá do Pará. Foi uma honra para mim estar com você mais uma vez, viu? Foi aluno do nosso Simulados, projeto de Simulados pré-prova, não foi, Clésio? Então, cola que é sucesso aqui. Bom, as 4 leis que mais caem, então. Grande Elton, eu vou ser Delton. Um abraço para você, meu velho. Foi um prazer revê-lo lá em Goiânia, na cidade de Goiânia, no aulão presencial pré-prova do Saber Mais Direito. Um grande beijo, um grande abraço para você. E assim, tenho muito orgulho de ser seu amigo, viu, meu caro? Tenho certeza que você vai chegar lá. Vi as fotos do seu filho lá no campeonato de jiu-jitsu, viu? Muito bem, parabéns lá pro nosso grande campeão, né? Então vamos lá, galera. Seguinte, 10.826, Estatuto do Desarmamento. Tá no top, viu aí? É a que teve mais incidência, são 4. A 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento. A Lei 11.340, uma das minhas queridinhas, que é a Maria da Penha. Também a Lei de Drogas, que o Elton acabou de falar, que é 11.343 de 2006. E, pasmem, o Código de Trânsito Brasileiro, a 9.503. Tá? O 9.503 teve uma incidência fortíssima nesses últimos concursos, tanto no Delta Pernambuco, como no Delta Pará, como no Delta. Eu vou já falar as outras, tá? CTB, na parte criminal, é óbvio, né? Parte criminal do Estatuto do Código de Trânsito Brasileiro, do CTB, tá caindo muito. Então, é um dos o top 4, né? Aí, as 4 principais, tiveram 4 questões em cada uma. Se eu juntar todos esses 3 concursos, 4 provas, né? Teve uma incidência de 4 questões, cada uma dessas leis. Repetindo, Estatuto do Desarmamento, Maria da Penha, Trânsito e Drogas. Estatuto do Desarmamento, Maria da Penha, Trânsito e Drogas. São as principais, gente. Pasmem, viu? São essas. Mas, assim, antes de passar para as próximas, eu quero dizer para vocês o seguinte. São apenas 20 leis que eu tenho aqui. 20. Num concurso que tem 36... Num aparato de questões que eu tenho 36 questões aqui, só 20 leis foram cobradas. Você vê como elas se repetem, né? Então, vamos lá. Depois, professor, dessas aí, crimes diários de delegacias. Certamente, drogas, Maria da Penha, armas e o trânsito, né? O trânsito eu acho que ficou meio assim, mas, bicho, drogas, Maria da Penha e tráfico é o que o delegado lida todo dia, assim, da legislação penal extravagante, né? Do Código Penal eu poderia incluir o homicídio, o furto, o roubo, né? Então é isso, tá bom? Galera que trabalha em polícia sabe disso, né? Sabe que todo dia tem esse tipo de crime na delegacia. Professor, depois dessas, o que é que o senhor me indica? Com 3 questões cada, eu tenho 1, 2, 3 leis. Tenho 3 leis com 3 incidências. Vamos lá. Eu tenho a Lei de Lavagem de Capitais, 9.613, com 3 questões versando sobre ela. Eu tenho a Lei 9.605, olha lá, crimes ambientais, tá? Tá caindo bastante, se liga nos crimes ambientais, 3 questões. E eu tenho o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, com 3 questões também. Então, anota mais essas aí. ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Eu tenho a Lei 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais, e também tenho a 9.603, que é a Lavagem de Capitais. Essas aí com 3 questões versando sobre elas nessas 36, tá bom? Dos últimos 4 concursos de Delta. 3 concursos, 4 provas. Tá legal? Gente, eu queria pedir uma coisa para vocês, para eu poder continuar falando da estatística. Eu tenho que receber o coração de vocês, tá? O professor é carente, ele precisa do coração de todo mundo aqui, tá? O coração de vocês tem que ser meu. E também
preciso que vocês compartilhem a transmissão para que mais pessoas possam saber dessas estatísticas e direcionar os seus estudos de LPE, de legislação penal extravagante, de forma mais objetiva, de forma mais convincente, de forma mais contundente no seu estudo, tá bom? Então eu quero coração, eu quero um arco-íris de coração aqui, de toda a cor que você imaginar. Eu tô só vendo umas roxinhas aqui, uns corações roxos aqui. Uma pessoa que tá mandando coração roxo aí que tá massa, show de bola, tô adorando. Mas só essa pessoa não dá, todo mundo tem que mandar coração. O Elton acabou de convidar 64 pessoas, maravilha. O Júlio de Mello também convidou, todo mundo convidando, todo mundo mandando coração. Vamos que vamos. Vamos embora. Aí isso melhorou, já tem verde, já tem azul, já tem um amarelinho aqui, o roxo continua, um azulzinho, claro, azul escuro, é isso aí, galera. Agora melhorou. Beleza, professor, com 3 questões a incidência foi essas daí. Beleza, vamos descer mais um pouquinho. Com 2 questões, o que é que eu tenho aí? Eu tenho com 2 questões mais 1, 2, 3... 4 leis, mais 4 leis com 2 questões. Atenção, que rufem os tambores. 4898, lei de abuso de autoridade. Tenho com 2 questões, 8.137, detalhe, se liga. Todas essas 2 questões do CESP. O CESP adora a 8.137. Que lei é essa, professor? Pelo amor de Deus, é a Lei de Crimes contra a Ordem Tributária. Lei de Crimes contra a Ordem Tributária, 8.137/90. Muito comum em prova CESP. E se você está se preparando para a Polícia Federal, delegado, agente, escrivão, perito, meu amigo, não papiloscopista, não se preocupe, vai cair na tua prova a Lei 8.137, crimes tributários, tá? Que é o que mais rola nas delegacias de Polícia Federal. Outra, professor, 8.137, o abuso de autoridade. O que é mais caiu? 2 questões. Olha só, pasmem, viu? 10.741, 10.741, 10.741 o Estatuto do Idoso. Caíram 2 questões, e as 2, uma caiu no delta de Pernambuco e outra no delta do Pará. 2 questões, Estatuto do Idoso. Cuidado, hein? Cuidado. E outra com 2 questões, a aparição de 2 questões foi a lei do crime organizada, 12.850, com 2 questões, tá bom? E agora, o que é que caiu com uma questão, professor? Aí a gente tem um monte aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 leis que apareceram aí em uma questão, ou contemplando uma questão inteira, ou então como um item ou outro perdido em uma questão, provavelmente do CESP. O CESP adora. Sobre a legislação penal extravagante, é correto afirmar. Aí o item A é sobre drogas, o item B é sobre desarmamento, o item C é sobre o ECA, o item D é sobre Maria da Penha e o item E é sobre lei de contravenções penais. É aí assim que o CESP brinca com vocês, tá bom? Então vamos lá, o que é que caiu uma questão pra gente fechar aí? Vamos lá, uma questão caiu de CDC, do Código de Defesa do Consumidor. Cuidado com ele, hein? Código de Defesa do Consumidor, muito importante você estudar. Essa daqui caiu no Delta Pará. Eu tenho uma questão de execução penal, 7.210. Eu tenho uma questão de 9455, que é o nosso tema da dica que eu vou dar agora, que é a lei de tortura. Eu tenho uma questão de lei das contravenções penais. Eu tenho uma questão de hediondos. Eu tenho uma questão de crimes de preconceito, 7716. Eu tenho uma questão de 9.099, juizado especial criminal. E eu tenho uma questão de 7960, lei de prisão temporária. Uma das que eu mais gosto, né? Por conta da peça, da representação da delegada de polícia pela prisão temporária do investigado. Muito boa essa lei de estudar, muito tranquila, pequenininha, você consegue facilmente detonar ela aí rapidão, tá bom? Então, repetindo que teve uma questão. CDC, Código de Defesa do Consumidor, parte criminal, é óbvio. 7.210, execução penal. 9455, tortura. Lei das contravenções penais. Uma de 8.072, lei de crimes hediondos. 7716, que é a lei de preconceito, uma questão. 7960 temporária, uma, e 9.099, uma. Essa é a estatística. Eu fiz um papelzinho aqui, ó, mó comédia, um papelzinho aqui, ó, com as questões. Show de bola. Depois eu vou colocar tudo isso aqui no meu site, tá? Depois eu vou colocar isso aqui tudo no meu site. Eu estou trabalhando em cima dessas estatísticas, de direcionar o teu estudo da melhor forma, né? Fazer com que você estude de forma mais eficaz, fazer com que você pegue o seu tempo, ainda que ele seja pequeno, e transforme em muito resultado, em muita produtividade, em muito resultado positivo para a tua preparação, tá legal? Beleza? Entenderam a estatística? Gostaram da ideia? Fiz isso hoje aqui, estava trabalhando aqui em cima dessas questões e percebi que eu podia passar essas informações e eu acho que elas têm o seu valor para vocês. Eu acho que quem está aqui nessa live se esforçando aí para aguentar aqui a cara do professor deve ter gostado dessa ideia, tá bom?
Mas, gente, vamos continuar um pouquinho aqui agora mais, né? Quem quiser agora saber a dica de lei de tortura, muito boa. Caiu na prova da Polícia Civil do Pará. Uma questãozinha que a gente vai resolver agora. Deixa-me ver, tá aqui ela. Caiu na banca Funcab, tá? E aí eu vou falar um pouquinho sobre a lei de tortura. Bom, pessoal, a lei de tortura é a 9455 de 1997. E essa lei, ela traz como a maior incidência em provas, 85% das questões versam sobre o artigo 1º. Tá? O artigo 1º dessa lei, que é o artigo que vai dizer quais são as condutas que constituem crime de tortura, ele tem um percentual de incidência em questões de 85%. Então aqui com o prof. Vinícius Silva, você não sabe apenas só o que cai, você sabe daquilo que cai, o que mais cai. Olha que legal, né? Então da lei de tortura, que é uma das que cai sempre, 85% da lei de tortura que cai é sobre o artigo 1º, que vai definir as principais condutas de tortura, que são, vamos lá, no artigo 1º, inciso 1º, a linha A, a gente tem a tortura confissão. O que é a tortura confissão? Constitui crime de tortura, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com que finalidade? Dolo específico, né? Com a finalidade, a linha A, de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Então é aquele crime de quem vai pro saco, né? É aquele crime do BOP. Me desculpe, pessoal do BOP, tá? É só uma alusão aqui meramente acadêmica, tá? Então é aquele crime do BOP, é que você vai pro saco. Para quê? Para você confessar alguma coisa, para você dizer alguma informação relevante naquele momento para quem está sendo o torturador. Ó, mais uma vez eu queria pedir o coração de todo mundo, que o coração de vocês me satisfaz, tá bom? E o compartilhamento também de, né, lógico, de quebra, tá bom? Então, pessoal, que eu estava falando, esse é o crime do saco, né? Aí você já associa esse crime, à pessoa, à autoridade pública. Você acha que apenas o policial, que apenas o agente de segurança pública comete esse tipo de delito. E não é bem por aí. O particular também comete o crime de tortura confissão. É só você imaginar, né, aquela pessoa, imagina a mulher, né? A mulher, o camarada tá aí por aí, viaja, não sei o que, tá no trabalho, ela tá desconfiada que ele tá traindo ela. O que é que ele faz? O que é que ela faz? Ela senta ele lá e bota ele no saco, né? Bota ele no saco e fala, confesse, bota ele no saco, puxa aqui e fala, confesse, aí dá uns tapas na cara do camarada, né? E o sofrimento físico tá lá, ele tá sofrendo pra caramba. Ou então ela pega e fala assim, ah não, vou botar você no saco aqui, bota ele no saco, aí me diga qual é a senha do celular, que eu quero olhar aqui. Então, isso aí, ela tá torturando a pessoa, um particular, torturando a pessoa com o fim de obter uma informação, a senha do celular, uma confissão de alguma coisa errada que ele fez. Então, o particular, ele certamente consegue, ele pode ser que ele realize a conduta tipificada no artigo 1º, inciso 1º, a linha A, que é a tortura confissão, tá bom? Beleza? No caso da linha B, a gente tem a famosa tortura crime, quando eu torturo com a finalidade da pessoa cometer alguma ação ou omissão de natureza criminosa. Então, é a tortura para fazer com que a pessoa cometa o crime. Tá? Existe essa possibilidade também. Na linha C, a gente tem a tortura discriminação. Eu torturo por um motivo. Qual é o motivo da minha tortura? Em razão, né? Ou seja, por conta de discriminação racial ou religiosa. E aí, cuidado com isso daqui, que eu quero fazer um paralelo aqui com 3 coisas. Primeiro, a tortura e discriminação, ela leva em consideração dois aspectos de discriminação racial ou religiosa. Cuidado para não confundir com o crime de preconceito, o crime de racismo, lá da Lei 7716. Na 7716, que é uma das que cai também bastante, né, em prova de delegado, a gente falou aqui agora, lá são 5 os aspectos de preconceito que eu posso ter. Lá tem raça, religião, cor, etnia e procedência nacional. Cuidado, que o que é que o examinador vai fazer? O examinador vai dizer que pode ocorrer tortura e discriminação com base em discriminação por procedência nacional. Cara nordestino, eu estou torturando porque ele é nordestino. Estou torturando porque ele é nordestino. É esse crime? Não, pode ser uma lesão corporal, qualquer outra coisa. Mas tortura não, porque não está dentro da linha C. A linha C são 2 aspectos.
raça ou religião. Esses dois aspectos também estão dentro do crime da discriminação, né? Da Lei 7716. E aí são 5 os aspectos lá: raça, coetnia, procedência nacional e religião. Repetindo: raça, coetnia, procedência nacional e religião. Cuidado que na lei de preconceito não tem idade, gênero, opção sexual, tem nada disso. Isso aí não é conduta delituosa da lei de racismo, tá bom? Pode ser outra coisa, mas da lei de racismo não é. Tranquilo? E eu falei que ia fazer um paralelo com 3 coisas, né? A primeira, que é a tortura e discriminação. A segunda, que é a lei de preconceito. E a terceira, pessoal, é o crime de injúria racial, lá do Código Penal. Então, deixa eu só abrir aqui o Código Penal para você ver que lá no Código Penal são 7 os aspectos em que eu posso trabalhar com a injúria em virtude de aspectos ligados à famosa injúria racial. Então são 7 os aspectos. Cuidado com isso, viu, pessoal, para você não acabar errando no que diz respeito a essas motivações. Então vamos lá, vamos pegar aqui a injúria lá do Código Penal. A injúria racial, ela está no parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal. E no parágrafo 3º tem dizendo o seguinte, que se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, olha só como são 7, raça, cor, etnia, religião, origem, ou seja, todos aqueles aspectos da lei de preconceito 7716. Mas aí aqui ele vai colocar mais duas coisas. Origem, né? Foi o 5º, o último. Aí depois, condição de pessoa idosa ou portador de deficiência. Veja que em nenhum dos aspectos entrou o fator gênero. Ah, se é homem, se é mulher. Não entrou o fator gênero e nem entrou o fator opção sexual, tá? Em nenhuma das condutas delituosas que a gente trabalhou aqui, que foi a tortura, discriminação, o crime de preconceito, assim se dizendo, né, no caso lá do artigo, da Lei 7716, e também o crime de injúria racial. Nenhum deles leva em consideração aspectos ligados a gênero ou opção sexual. Cuidado com isso. Aí quem é que tem mais aspectos? É a injúria racial. Tem 7, que são os 5 da lei de preconceito, mais o que mais, professor? O que é que ela tem além? Condição de pessoa idosa ou portador de deficiência. Se eu injuriar utilizando esses elementos, injúria racial, injúria preconceito, que está no parágrafo 3º, né, uma injúria qualificada, né, porque a reclusão vira de 1 a 3 anos e multa, é diferente da injúria do caput do 140, que é detenção de 1 a 6 meses. É bem pior essa injúria racial, tá bom? E tomar cuidado que da lei de tortura, que é que nós estamos comentando agora, são apenas 2 os elementos. É a tortura em razão de discriminação ou de raça ou de religião. Ficou clara a dica? Beleza? No inciso 2º, a gente tem a famosa tortura-castigo. Só para a gente fechar aqui, o que é que diz a tortura-castigo? Submeter alguém, inciso 2º, sob sua guarda, poder, autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, intenso sofrimento físico ou mental. Intenso sofrimento físico ou mental. Isso já diferencia esse tipo de tortura da tortura do artigo 1º, inciso 1º, que diz que é só causando-lhe sofrimento físico ou mental. Se for intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal, medida de caráter preventivo, aí nós estamos falando da tortura castigo. É a famosa tortura-castigo, que é a do inciso 2º. E tem que tomar cuidado com a diferença que a tortura-castigo tem em relação ao crime de maus tratos. Na tortura-castigo, a finalidade é torturar para aplicar um castigo. Eu quero aplicar um castigo e eu torturo. Tá ok? O finalzinho diz, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Tá bom? Então essa é a finalidade da tortura-castigo. No crime de maus tratos, a finalidade é educar. A finalidade é de educação, é de instrução. Beleza? No caso do crime de maus tratos. Vamos dar uma olhadinha nos maus tratos aqui, para a gente ver como é que ele se opera. No artigo 136 do Código Penal, ele diz o seguinte: expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para que fim? Olha só, lá era para o fim de aplicar castigo ou medida de caráter preventivo, na tortura, né? Aqui qual é a finalidade? Educação, ensino, tratamento ou custódia.
quer privando de alimentação, cuidados indispensáveis, quer sujeitando a trabalho excessivo e inadequado, ou quer abusando dos meios de correção e disciplina. Abusando dos meios de correção e disciplina, eu posso acabar agredindo fisicamente a pessoa, né? Por quê? Porque eu quero dar uma educação, ou então para fins de ensino, para fins de tratamento, eu acabo me excedendo e aí eu causo o crime de maus tratos, expondo a saúde da pessoa a perigo, né? A pessoa que está sob a sua autoridade, tá bom? Isso aí geralmente é um crime que, por exemplo, os pais podem cometer em face dos filhos. Os filhos podem cometer às vezes em face dos pais, quando o pai já é de idade, aí você pega como forma de tratamento ou de custódia, você vai e maltrata a pessoa, priva ela de alimentação, de cuidados indispensáveis. A gente vê muito isso na mídia, tá bom? Então cuidado para não confundir o crime de maus tratos com a tortura castigo, que tem duas finalidades diferentes. Tranquilo? E para finalizar as nossas dicas aqui, eu quero mostrar para vocês o último inciso aqui, na verdade um parágrafo, que é o parágrafo 2º do artigo 1º, que é o que mais cai em provas de concurso de delegado de polícia quando o assunto é tortura. E o que é que diz o parágrafo 2º? Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou de apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Nós estamos falando da tortura imprópria, ou conhecida também como tortura omissão. É aquele camarada que se omite quando ele tinha o dever de evitar ou de apurar aquela conduta que é caracterizada como delito de tortura. Por exemplo, é o delegado que é responsável por uma delegacia e dentro daquela delegacia está rolando tortura todo dia. E o delegado não está nem aí. Ele se omite, ele evita, né? Ele tem que evitar, mas ele evita, na verdade, a apuração. Ele não apura, ele não corre atrás de saber o que está acontecendo na sua delegacia. Ele tem esse dever que a própria lei impõe a ele na qualidade de autoridade policial, mas ele não faz. Então ele pode ser punido a título de tortura ou omissão. A pena, obviamente, é bem mais leve, detenção de 1 a 4 anos e um detalhe fundamental para resolver a questão que a gente vai fazer agora no Delta do Pará, né? Banca Funcab. Não confundir com prevaricação, porque a prevaricação tem aquele elementozinho lá do Código Penal que é para satisfazer interesse pessoal, não é isso que diz lá no delito de prevaricação. Vamos dar uma olhada aqui na prevaricação do Código Penal. Eu acredito, prevaricação. Tá aí, ó. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa da lei para satisfazer interesse pessoal. É aquela velha história, para satisfazer interesse pessoal. Tem que tomar cuidado só com esse finalzinho, que lá na tortura, omissão, não tem nada disso, para satisfazer nenhum interesse. Beleza? Tranquilo? Então, o último detalhe que eu quero dar para vocês, que é a dica mais importante de hoje de lei de tortura, é que todos aqueles outros tipos de tortura que eu mencionei aqui são torturas equiparadas a crime hediondo. Equiparadas a crime hediondo, inafiançáveis, insuscetíveis de graça, anistia e indulto, nos termos da Lei 8.072. Essas torturas, todas essas que eu falei, a única exceção é essa última. A tortura omissão, a tortura imprópria, ela não é, para a jurisprudência pacífica já, ela não é equiparada a hediondo. Tá bom? Queria deixar aqui um grande abraço para essa pessoa que acabou de entrar, meu parceiraço. Tive o prazer de compartilhar um voo com ele de Brasília até Goiânia, meu grande amigo Júlio César Matos. Um abraço para você e para toda a galera de Recife que está acompanhando a nossa live. Você que é de Pernambuco e quer conhecer um curso bacana presencial de processo penal, o cara é esse aí, é o Júlio César Matos. Gosto muito dele, é parceiraço, tá sempre aí em parcerias comigo aí em Recife, levando o meu trabalho, falando bem de mim. Então eu fico muito feliz aí de ter o Júlio César Matos aqui na nossa live. Um grande abraço para você, viu, meu caro? E um excelente carnaval aí na nossa capital pernambucana, para todo mundo que está acompanhando aí a nossa live, que é de Recife. Olha só, cola nesse cara que é sucesso total também. Beleza? Julinho, nós estávamos falando aqui, meu velho, de lei de tortura. E eu falava que na lei de tortura, cereja do bolo, hein, galera? A tortura imprópria ou tortura omissão, também conhecida, né, do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 9455, não é isso? Que é a Lei 9455 de 97, que é a Lei de Tortura, ele não é equiparado a hediondo. A jurisprudência já é pacífica nesse sentido. É uma modalidade de tortura que não se equipara a hediondo. Se ela não se equipara a hediondo, não entra nenhuma daquelas situações que a gente falou de insuscetibilidade à graça, anistia, indulto e também
inafiançabilidade, ou seja, a fiança não pode levar à liberdade provisória. Você sabe, inclusive contando aí com a presença do Júlio, que quando o crime é inafiançável, não quer dizer que ele não admita a liberdade provisória, quer dizer apenas que a liberdade provisória não pode ser conseguida por meio dessa cautelar chamada fiança. Não é isso, Julinho? Eu estou certo ou estou errado? Me diga aí, me corrija se eu estiver errado, tá bom? Então, pessoal, essa é a ideia. Vamos ver o que é que dizia a questão do Delta do Pará sobre a lei de tortura. Vamos lá? Diz o seguinte, Crisóstomo, policial militar e Elesbão, é cada nome maluco, né? Elesbão, agente de polícia civil, agindo em comunhão de esforços e desígnios, buscando a confissão de um crime, tortura, confissão, artigo 1º, inciso 1º, a linha A. O que é que ele disse aí? Buscando a confissão, provocaram um intenso sofrimento físico a Nicanor. Posteriormente, Vitorino, delegado de polícia, ao saber do ocorrido, ou seja, Vitorino ficou sabendo lá da tortura que rolou em face do Nicanor. Então, ele, sabendo do ocorrido, mesmo possuindo atribuição investigativa, opta por não apurar o caso, visando abafá-lo. Nesse contexto, é correto afirmar que... Gente, eu tenho dois elementos aqui, um policial militar e um agente de polícia civil, que torturaram na modalidade tortura-confissão, um terceiro chamado Nicanor. E eu tenho um quarto elemento chamado Vitorino, que é delegado de polícia e que tem a atribuição de investigar aquilo ali, e para abafar, ele nem apurou. Então ele cometeu o crime de tortura-omissão, enquanto que os outros dois cometeram em face do Nicanor o crime de tortura-confissão. Tá bom? Então, quem é que comete aí delito de tortura? Os três. Mas qual desses três comete o delito de tortura equiparado a hediondo? Apenas os dois primeiros. O delegado de polícia Vitorino não comete o crime de tortura equiparado a hediondo. Tranquilo? Vamos dar uma olhadinha no que é que diz os itens? Item A. Todos praticaram crime da Lei 9455. Perfeito. Contudo, a conduta do delegado não é equiparada a hediondo. Pelo amor de Deus, depois de todas essas dicas aqui, não tem como errar essa questão, né? Vamos ver os outros itens? Item B, o item A é o correto, tá? Item B, o policial militar cometeu crime militar. Não, crime militar é crime previsto no CPM. E esse crime aí de tortura e confissão não é previsto no CPM, é previsto na legislação penal extravagante comum. Então é um crime comum e não um crime de natureza militar. Portanto, ele tem que ser apurado pela justiça comum e não pela justiça castrense, ou conhecida também como justiça militar. Item D. Todos praticaram crimes equiparados a hediondo? Não, o delegado não cometeu crime equiparado a hediondo. O policial militar cometeu crime militar. Tá falso, tá errado. Não é hediondo. E o agente cometeu o crime da 9455, ele vai dizendo aqui, e o delegado cometeu prevaricação, como o Clésio acabou de alertar, né? Pra gente não confundir com prevaricação. Não tem nada a ver. Não é prevaricação porque não foi para satisfazer interesse pessoal. Foi tortura, omissão mesmo, lá do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 9455. Fechou? Agora, não gostei que parou os corações. Sem coração fica difícil. O coração é o combustível do professor. É aquilo que dá impulso para ele estar aqui em pleno carnaval, 8h50 da noite, na segunda-feira de carnaval, dando dica para vocês aqui de legislação penal extravagante, beleza? Gente, queria agradecer a presença de todos. Queria dizer para vocês que o site vai ficar mais caprichado ainda quando todas essas informações entrarem lá. Professor, obrigado pelo seu empenho e sua ajuda para todos nós no Periscope. Eternamente gratos. Eu é que agradeço, Elton, toda essa presença de vocês, o pessoal que passou por aqui, que mandou coração, que apreciou, que ficou esse tempo todo aqui comigo. A gente acabou estourando um pouquinho o tempo, eu gosto de fazer 20 minutos no máximo, mas é porque eu tinha que passar essa estatística aqui para vocês, ó, de tudo que acabou caindo. Você tá vendo? Isso aqui é trabalho, gente, isso aqui é tempo, isso aqui é esforço. Isso aqui é para vocês, é de graça, é para que vocês possam conhecer melhor meu trabalho, para que vocês possam confiar naquilo que eu digo e para que vocês possam também crescer nos estudos de vocês, para que vocês possam ter aí um direcionamento melhor nos estudos, tá bom? Então, logo a gente vai estar levando aulões de legislação penal extravagante, sempre convidando um professor, pode ser eu e o Emerson aqui em Fortaleza, a galera de Fortaleza. Ah, professor, eu queria muito que o senhor viesse aqui para Manaus, eu queria muito que o senhor viesse aqui sei lá, para Belém, eu queria muito que o senhor viesse aqui para São Luís, para Paraíba, João Pessoa, para qualquer lugar do Brasil. Faz o seguinte, entre em contato com um curso presencial na tua cidade e fala, olha, eu quero muito a aula do Vinícius aqui, porque ele tem todo um esquema, um método de estudo, de legislação penal extravagante. Eu queria muito que ele viesse dar um aulão presencial aqui. A gente pode ministrar um aulão fantástico, resolvendo questões dos últimos concursos de delegado de polícia,
de forma bem objetiva durante um dia. Um dia é suficiente para eu fazer isso. Então, quem está estudando para concurso na área policial, vem com a gente, tenho certeza que vai ser uma honra para mim. Péricles Delta, grande amigo. O Péricles está aí com a gente, tá? Ele pega as minhas lives, coloca no canal do YouTube, tá autorizado, viu, Péricles? Coloca lá, não tem problema nenhum, tá bom? Beleza, gente? Show de bola. Alguém quer mandar aí alô? Alguém quer pedir um abraço aí, um alô para alguma cidade maravilhosa desse Brasil que está assistindo a gente? O senhor podia fazer mais lives sobre dicas de peças práticas? Vamos fazer também. Eu jogo nos dois times. Vocês sabem que o meu começo todo foi em peças práticas. Só que as peças práticas, eu gosto muito de falar delas, ô meu amigo, quando tem o concurso com peça prática já em voga, né? Aí a gente já vai fazendo aquele estudo mais específico, tá bom? Um grande abraço para o Júlio, né? Acompanhou nossa live aí desde o início. Tava aí fazendo participações aí, intervenções de São Lourenço e Minas Gerais, toda a galera que acompanhou aí de Minas, tem gente aí, eu sei que deve ter gente aí do Distrito Federal, tem muita gente do Distrito Federal que acompanha meu trabalho, tem gente aí do Brasil inteiro acompanhando as lives do Prof, tá bom? Um grande beijo para todo mundo, aprendi muito com o senhor, obrigado Luiz Fernando Ribeiro, um grande abraço para você, meu caro. Olha só, o pessoal de Goiás também tá aí, o Wender Oliveira, aí um abraço, eu adorei conhecer a cidade de Goiânia, que estive lá no dia. Rapaz, é engraçado que quando eu vou para uma cidade dessa, eu me apaixono pelos lugares e fico com maior vontade de voltar, mas com mais calma, para poder curtir melhor a cidade, não com essa obrigação de trabalho, de aulão e tal. Pessoal de Lavras, em Minas Gerais também, um grande abraço para você, galera de Minas, é show de bola. Faz uma live das causas de aumento de pena da lei de drogas. Vamos fazer sim, Clésio. Muito obrigado aí pela dica, pela parceria, pela informação, pela crítica construtiva, vamos dizer assim. Dando dicas aí de como a gente pode fazer mais lives. O Clésio aí do Rio Grande do Norte, hein, Clésio? Tá chegando o Delta Rio Grande do Norte, hein? Vamos estudar, vamos focar. No trabalho curtindo essa live. Bombeiro na veia, show de bola. É isso, pessoal, então. Desejar um excelente restante de segunda-feira de carnaval. Para quem está no Rio de Janeiro e vai assistir o desfile das escolas de samba direto da Marquês de Sapucaí, um grande abraço para vocês também. Para quem vai assistir em casa, beleza? Para quem vai estudar também, um grande abraço. Desejo a você um excelente segunda-feira e restante de carnaval. Amanhã, na terça-feira de carnaval, vamos voltar com mais 2 vídeos aqui, 2 lives sobre legislação penal extravagante, tá bom? Um alô para Aracaju, um beijo grande para todo mundo aí de Sergipe, e em especial a galera de Aracaju, todo mundo que me conhece. Conheço Aracaju, fui lá rapidinho no final de semana, conheci também a cidade de Itabaiana, que é bem pertinho ali, né? Fica ali bem próximo, região metropolitana praticamente, uns 70 quilômetros, eu acredito, eu não dá nem estudo em relação à cidade de Aracaju. Então é isso, pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Valeu!